Professor Neto na área de novo e hoje estamos aqui para a gente fazer um plástico de batata. Estão preparados para essa experiência? Bom, vamos lá, vou mostrar o procedimento para vocês em alguns passos. Em seguida, a gente vai ter algumas fundamentações teóricas no meio da nossa experiência e no final a gente vai conseguir produzir esses nossos plásticos de batata. Bom, galerinha, então para a primeira parte do nosso experimento, a gente vai utilizar batatas. A gente vai utilizar aproximadamente 1 kg de batata, dessa que a gente encontra no supermercado mesmo, e água. Então o que a gente vai fazer primeiro? A gente precisa cortar as batatas em pedacinhos menores, porque a gente vai bater ela no liquidificador junto com a água. Então a gente vai pegar uma tábua, uma faca, tome muito cuidado nesse momento de cortar as batatas, se possível peça ajuda para um adulto para fazer isso. E a gente vai cortar a batata em pedacinhos pequenos. Não tem muito um padrão para se cortar, é só para facilitar na hora de processar a batata no liquidificador. Então eu vou cortar aqui em 2 e daí eu vou cortar em pedacinhos menores. Certo? Para agilizar esse processo, eu já deixei a maior parte das batatas cortadas numa vasilha com água. Eu coloquei aqui 1 litro de água, que é a quantidade de água que a gente vai usar para bater no liquidificador. Então a gente usa 1 kg de batata para 1 kg de água. E por que deixar na água as batatas? Senão elas vão pretejar, porque as batatas elas podem sofrer oxidação e elas podem acabar ficando pretas. Então deixando na água a gente evita que isso ocorra. A batata colocada na água, a gente pode bater essas batatas com a água no próprio liquidificador. Por quê? Porque a gente vai bater isso no liquidificador para obter uma substância que existe na batata. Então essa água aqui que ficou um tempo com as batatas, conservando ela, a gente já tem um pouco dessa determinada substância. Então a gente pode utilizar essa própria água para bater no liquidificador. Bom, aqui então eu transferi toda a água de batata para um recipiente. A gente tem 1 litro da água, que era exatamente o que a gente tinha colocado, e as batatas cortadas. Agora a gente vai levar isso para o liquidificador, a gente vai bater um pouco até processar toda a batata. Depois disso a gente vai utilizar uma peneira e a gente vai coar essa batata para um recipiente, que a gente vai deixar descansando por 20 minutos, até decantar toda a substância de interesse nosso. Então eu vou pegar as batatas, eu vou colocar no liquidificador. Bom, caso não caiba no seu liquidificador, pode pôr um pouquinho e bater, depois coloca outro pouquinho e bater. Eu vou bater metade por metade aqui, né? Pra ficar mais fácil o processo. A gente coloca metade da água. Tampa o liquidificador e pode começar. Bom, pessoal, deixado bater por uns 3 minutos aproximadamente. Agora a gente vai fazer a coagem da primeira parte da nossa mistura de batata. Então aqui, ó, posso mostrar para vocês o líquido que a gente utilizou, que tem batata e água, e a gente vai peneirar esse líquido para um recipiente para deixar ele descansando. Vocês podem utilizar também da ajuda de uma colher para estar acelerando o processo. Então a gente vai cortar aqui, assim que a gente terminar de peneirar, a gente retorna para mostrar para vocês. Bom, pessoal, terminamos a filtração, fizemos a filtração das duas partes. Então no período que a gente estava batendo a outra parte da batata com água, estava esperando, a nossa mistura de batata já decantou um pouco. Então a gente já pode ver a formação da nossa substância de interesse. E essa substância de interesse é o quê? É o amido de batata que a gente vai utilizar para fazer o nosso plástico. Então, feito isso, a gente vai deixar esse nosso recipiente descansando por uns 20 minutinhos, mais ou menos 20, 30 minutinhos, para decantar o máximo de amido possível.
E enquanto isso, a gente vai ter uma conversinha sobre o amido de batata e a gente vai relembrar um pouquinho sobre o que são polímeros para a gente passar efetivamente para a parte da gente produzir um polímero, para a gente produzir o nosso plástico de batata. Com esse experimento, a gente precisa então entender o que seriam polímeros e a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que é o amido presente na batata ou como a gente vê a maisena no supermercado, o amido de milho. Então, nesse primeiro momento, vamos definir um polímero. Então, polímeros são macromoléculas constituídas de moléculas menores. Então, algumas moléculas menores se juntam a moléculas para formar uma molécula grande. A gente pode fazer uma analogia disso com relação ao muro de construção. A gente tem um muro e o muro é formado por inúmeros blocos. Então, esses bloquinhos são considerados as unidades fundamentais, que são os chamados monômeros, e o nosso muro pode ser uma analogia ao nosso polímero. São vários meros, que polímeros deriva da palavra poli e da palavra meros. Poli significa muito e meros partes, então ele tem muitas partes. E a representação de um polímero, geralmente a gente encontra no formato de esferas. Então nós temos um monômero que, se juntando a outros monômeros, dá origem a um polímero. Os polímeros eles podem ser classificados como os naturais ou sintéticos. Os naturais são os encontrados na natureza, como é o caso do amido, que é o nosso objeto de estudo, e os sintéticos são os que são sintetizados em laboratórios. Os polímeros ainda podem ser classificados como plásticos, elastômeros e fibras, e existem inúmeras características para um polímero, mas as de interesse nossa hoje são os polímeros naturais e sintéticos, os plásticos, elastômeros e as fibras. E é muito importante também a gente ressaltar que polímeros são materiais semicristalinos. O que são materiais semicristalinos? Materiais cristalinos são aqueles materiais que eles possuem um ordenamento que tem forma periódica no espaço tridimensional, ou seja, ele se repete uma determinada sequência. Um material amorfo é um material que ele não tem uma ordem de repetição, então ele é um material de certa forma aleatório, a forma como ele se encontra no espaço. E os polímeros são materiais semicristalinos. O que significa isso? Eles não são cristalinos e eles não são amorfos, mas eles são intermediários. Então os polímeros eles possuem uma determinada parte cristalina no seu material, é a menor porção é cristalina, e ele possui também uma determinada porção que seja amorfo. Isso vai ser importante um pouquinho para frente quando a gente for discutir o que cada um dos reagentes utilizados no nosso experimento influencia na síntese do nosso plástico. E agora, falando do nosso amido, o amido ele é um polissacarídeo, a gente pode conhecer também como um açúcar, porque ele está na família dos carboidratos, que são macromoléculas, são polímeros naturais, e dentre os açúcares existem os monossacarídeos, oligosacarídeos, polissacarídeos, que é onde o amido se encontra. Ele é um polissacarídeo formado por moléculas de glicose, que é um monossacarídeo, ligado através de si por ligações glicosídicas. Ligações glicosídicas são ligações formadas entre glicídios, que são outro nome para carboidratos, com a liberação de água. Então a gente tem o nosso monômero, que é a glicose, que vai se ligar a outras glicoses, dando origem ao amido. E aqui, o amido ele pode se encontrar de duas maneiras. Ele pode se encontrar na forma linear, que é a chamada amilose, e ele pode ser encontrado na forma ramificada, que é denominada amilopectina. Essas duas combinações de conformação dão origem ao amido. Então, quando a gente fala de amido, a gente está falando tanto de amilose quanto de amilopectina, porque existem as duas porções quando a gente trata de, por exemplo, 30 gramas de amido. Ele é considerado um polímero natural, como eu havia ressaltado, e ele é utilizado nas plantas e nos animais como um reservatório energético. Então ele armazena energia, porque a principal função dos carboidratos é a produção de energia, mas também o armazenamento de energia, como por exemplo a gente tem no músculo glicogênio, que também é um carboidrato que é responsável por armazenar energia. E o amido ele pode ser encontrado na batata, como é o caso do nosso experimento, mas também é encontrado na mandioca, no milho. O amido de milho é bem famoso, a maisena no supermercado, arroz, entre outros alimentos que são ricos em carboidratos, pão, grãos, macarrão e por aí vai, no trigo, e tem inúmeros alimentos que são ricos em amido. Então vamos voltar lá, que acredito que tenha dado já o tempinho nosso para decantar a nossa
parte sólida, o nosso amido de interesse, para que a gente dê iniciativa no processo de fabricação do plástico. Depois de muito bate-boca... Bom, pessoal, passados 30 minutos, a gente obteve essa quantidade aqui de amido. Então a gente tem aqui na parte superior o sobrenadante, que a gente vai descartar, e o amido, que é o que a gente vai utilizar na parte de baixo. Então agora a gente vai descartar, pode descartar na própria pia esse líquido. Descartado esse líquido, a gente vai ter formado o amido de batata, que a gente vai utilizar para fazer o nosso plástico. E agora, com o auxílio de uma balança, essas balancinhas de cozinha mesmo que a gente utiliza, a gente vai pesar os ingredientes para a gente fazer o nosso plástico. A gente vai precisar do amido de batata, da glicerina, que é encontrada em farmácia, de limão, que é encontrado no supermercado também, e de água. A gente vai usar água com um pouquinho de corante, para dar uma coloração para o nosso plástico, mas também, se não tiver em casa, não precisa utilizar o corante alimentício. Bom, galerinha, então, feito todos os procedimentos anteriores para a gente conseguir extrair o amido de batata, a gente vai começar, propriamente dito, o nosso experimento. O que a gente precisa? A gente precisa de 30 gramas de amido de batata, 30 gramas de glicerina, um limão e 40 ml de água com corante. Pode ser com ou sem corante. Nesse experimento, aquela quantidade que vocês observaram formado no nosso pote, a gente conseguiu tirar 90 gramas de amido. Então a gente vai fazer essa proporção da receita triplicada. Então a gente vai utilizar 90 gramas de amido, 90 gramas de glicerina, 3 limões e 120 ml de água com corante. A gente vai colocar tudo isso numa panela. Pega a panela mais chutadinha da sua mãe, aquela mais velha, sabe? Aí, com o auxílio de uma colher, a gente vai colocar o amido. Pega tudo, não deixa sobrar nada no pote, hein? Beleza, tiramos o amido. Agora vamos colocar a glicerina. A glicerina foi praticamente um potinho que a gente comprou na farmácia. Geralmente ele vem com 90 gramas, então praticamente um potinho foi o suficiente para fazer o experimento. A gente vai colocar os 3 limões e os 120 ml de água com corante. Agora, pessoal, essa nossa mistura a gente vai levar para o fogo. É muito importante que nesse momento vocês peçam ajuda para um adulto, ou caso vão fazer sozinhos, façam com muito cuidado, e a gente vai levar para o fogo para acontecer a formação do nosso plástico de polímero. A gente vai utilizar também copinhos descartáveis untados com um pouquinho de óleo, que vai ser onde a gente vai colocar o nosso plástico para ele ganhar forma. Esse plástico ele pode ser feito nesse copinho, como a gente vai fazer no nosso experimento, mas ele também pode ser feito em forminhas com formatos, por exemplo, de bichinho, de fruta, pode ser utilizado para decoração, ou você pode fazer uma película fina desse material colocando numa travessa grande, espalhando muito bem. Aí fica ao critério de vocês a forma que vocês vão moldar o nosso plástico. Bom, pessoal, trazendo nossa mistura para a panela, a gente vai deixar a nossa mistura em fogo baixo e a gente vai ter que manter agitando a nossa mistura. Vocês vão ver que a hora que estiver formando o plástico, a hora que tiver evaporado boa parte do líquido, vai ser um processo muito rápido. Então por isso que o ideal é se fazer em fogo baixo. E tem que ficar a todo momento agitando constantemente a nossa mistura. É legal utilizar uma espátula de silicone, ela facilita bastante na hora de mexer. E vocês vão ver que é bem facinho de chegar qual que é o ponto do nosso plástico. Chegando ao ponto do nosso plástico, a gente vai transferir o conteúdo para os potinhos já untado com um pouquinho de óleo, para a gente deixar secando e ele se conformar em um plástico, utilizando a forma que vocês escolheram. Bom, pessoal, depois de um período agitando, a gente já vê que o nosso plástico já está bem viscoso do que inicialmente. E aqui a gente já atingiu o nosso ponto de plástico. Então aqui a gente já pode transferir para as forminhas para que a gente possa conformar ele da maneira que a gente quer. Bom, pessoal, com o nosso plástico então pronto, nossos potinhos untados, vamos começar a encher os potinhos. A gente vai colocando com o auxílio de uma colher. Cuidado na hora de transferir o plástico para os potinhos,
porque o plástico ele vai estar quente, assim como a panela. Então toma muito cuidado na hora de colocar em outro recipiente. Coloquei aqui, eu vou dar uma batidinha para ele assentar. Com o auxílio da colher, eu vou dar uma ajeitadinha nele aqui. Então quando a gente desenformar, a gente vai ter o formato do copinho, ou o formato que vocês escolheram, seja de bichinho, de fruta, de carrinho, o que vocês acharem melhor. E vai ficar mais ou menos assim. E a gente vai deixar alguns dias para secar. Então aqui tá todos os potinhos cheios com o nosso plástico de batata. Deram aproximadamente 3,5 potinhos. Esse potinho aqui deu metade, 3/4 do potinho. E o que a gente vai fazer com isso agora? A gente vai deixar esses potinhos em um lugar reservado, em que a gente possa deixando eles secarem, porque a gente vai precisar deixar por aproximadamente 3 dias para eles secar e chegar no ponto de plástico final dele. O ideal é que depois que esfrie um pouquinho, vocês vão ver que vai formar uma fina película por cima e a gente cubra com plástico filme para que não caia sujeira do ambiente, do ar em cima do nosso plástico. Mas deixando eles secarem por 3 dias, a gente pode desenformar e vai estar pronto o nosso experimento. Enquanto a gente espera esse processo de secagem, eu vou mostrar para vocês agora como que funciona esse processo, essa reação de polimerização do plástico de batata. E daí nesse intervalo vocês vão estar refletindo um pouquinho sobre isso e daqui a alguns dias eu vou estar voltando aqui mostrar para vocês como que ficou o nosso plástico de batata finalizado. Então bora lá? Certo, ó, feito a síntese lá atrás, então agora a gente vai entender o que é um plástico e o que cada um dos elementos que a gente utilizou no nosso procedimento influencia na construção do nosso plástico. Então, primeiro ponto, o plástico é um tipo de polímero que ele tem característica de ser moldado e de manter essa forma moldada. Como assim? Se eu pegar, por exemplo, a gente fez o nosso experimento de colocar o polímero nos copinhos plásticos. Então a gente está dando a esse polímero, quando ele secar, o formato de copinho. E quando ele atingir esse formato de copinho, ele vai manter esse formato de copinho. Ele não vai voltar a ser um líquido que vai se esparramar, ou ele não vai ter uma forma quadrada, uma forma triangular. Não, ele vai ter a forma do recipiente que a gente deixou. Então essa é uma característica dos plásticos. Um exemplo muito utilizado, muito comum, é as garrafas plásticas, onde vem água, refrigerante, suco. A gente encontra ela é totalmente maleável, que é também uma característica dos polímeros da categoria dos plásticos, que é ele se deformar plasticamente sem que haja a fratura do material. E essas garrafinhas têm diversos tipos de plásticos que as produzem. Tem o PET, tem os plásticos biodegradáveis. Algumas garrafinhas elas são até mais moles, que a gente consegue torcer para jogar fora. E esse é um grande exemplo, tirando outros milhares de exemplos que a gente encontra no nosso cotidiano. Os plásticos eles podem ser classificados como termoplásticos, que são aqueles que, quando aquecidos, eles derretem e podem ser conformados novamente. Então, por exemplo, se eu pegar um pedaço de plástico, derreter ele, vamos supor o plástico do copinho, derreter ele, colocar num pote quadrado, quando ele endurecer, ele vai ter a forma quadrada. Então, isso é um plástico termoplástico, que ele não se degrada quando promove o aquecimento dele até o derretimento. Já os plásticos termorrígidos são os plásticos que, quando a gente aquece ele perde totalmente a sua característica e ele passa a ser, ele derrete e por ali para. A gente conseguiu degradar esse plástico. Um exemplo disso é o poliuretano. A gente não consegue derreter esse plástico para conformá-lo novamente da forma desejada. E a maioria dos plásticos eles são feitos a partir do petróleo, que é um composto muito utilizado atualmente, né, para você pega X coisas, a maior parte dessas coisas são derivadas do petróleo, até o chiclete que a gente masca é derivado do petróleo e o plástico não é diferente. Só que tem um grande problema, os plásticos eles têm aproximadamente, esse é um dado estimado, não é um dado certeiro, mas ele leva aproximadamente 400 anos para ele conseguir degradar. E o que isso causa? Isso causa a poluição do nosso meio ambiente. Então a gente pode observar aqui, essa imagem é até característica se a gente lembrar daquele filme WALL-E, que a gente tem o robozinho mexendo com o lixão, é totalmente isso. A Terra é tão poluída que os humanos deixaram de habitar a Terra no filme. E pode ser que aconteça o mesmo. Olha o tanto de plástico no meio ambiente. Como, por exemplo, aqui um caso muito polêmico também, que são as sacolinhas plásticas ou os plásticos nos oceanos. Por exemplo, para as tartarugas, para os peixes.
A gente vai em restaurante agora, a gente não encontra mais canudinho plástico, a gente encontra canudinho de papel. E a justificativa é justamente a morte de tartarugas no oceano pelo descarte incorreto do plástico. Então, uma das maneiras que se encontra de amenizar esses riscos são a utilização de plásticos biodegradáveis. Que o que são esses? São plásticos que têm rápida degradação, eles se degradam muito mais rápido do que os plásticos comuns, e isso se deve a micro-organismos presentes na Terra. Esses micro-organismos são capazes de utilizar esses plásticos biodegradáveis como alimento, e isso faz com que esse plástico seja decomposto em biomassa, CO2 e água. A biomassa é qualquer matéria orgânica que pode gerar energia. Então, qual que é a vantagem disso? Além de não poluir o nosso meio ambiente, né, os plásticos biodegradáveis, ele ainda gera um recurso sustentável, que é a biomassa, que pode ser utilizado para a geração de energia. Então, um exemplo aqui, a gente tem uma garrafinha feita a partir do milho. O milho, assim como a batata, ele possui amido, então a gente poderia extrair o amido de milho para fazer um plástico, que seria biodegradável. E aqui a gente tem um exemplo de um copinho que foi feito a partir da mandioca. A gente pode também extrair o amido da mandioca e fazer um plástico com esse amido de mandioca. É legal também a gente ressaltar que os plásticos biodegradáveis eles se encontram num ciclo. Por quê? Porque a gente pega uma planta, a gente transforma essa planta em um plástico, depois esse plástico é degradado por micro-organismos que vai gerar biomassa, CO2 e água, que vai ser combustível para que novas plantas nasçam, se reproduzam e a gente possa fazer um novo bioplástico que vai se degradar, formar planta, bioplástico, planta, pananã, tananã. Então entra num ciclo, entre aspas, infinito, que só promove o bem do nosso meio ambiente. Só que uma grande problemática desses plásticos biodegradáveis, como a gente observou no nosso experimento, é o baixo rendimento. Se a gente for analisar a escala de consumo de plástico, esses plásticos biodegradáveis não seriam totalmente suficientes para a demanda de plástico que existe no nosso mundo atualmente. E agora falando no nosso experimento propriamente dito, o que a gente utiliza? 30 gramas de amido de batata, 30 gramas de glicerina, um limão, 40 ml de água e corante alimentício. A água é utilizada porque a gente precisa fazer uma solução para que esse plástico possa se transformar. Não teria como a gente só misturar o amido, a glicerina, o limão e obter um plástico. Não, a gente precisa de um solvente, que no caso é a água, porque a água é um solvente universal. E o corante a gente utilizou para dar uma corzinha no nosso plástico, mas como eu tinha dito para vocês, não é obrigatória a utilização desse corante alimentício. E agora a gente vai ver o que cada um desses compostos adicionados ao nosso plástico de batata desempenha, qual a função que ele tem. Quando a gente adiciona o limão, no limão a gente contém ácido, a gente tem boa parte de ácido ascórbico, que é a famosa vitamina C, mas a gente ainda tem mais ácido cítrico, que é o que é mais abundante no limão, e a gente tem um pouquinho de ácido málico também no limão. Quando ácidos reagem com o amido, esse ácido promove a clivagem dessas cadeias ramificadas, então ele meio que diminui essa quantidade de ramificações presentes no nosso material, dando preferência à forma linear. Então, quando a gente mistura com o limão, a gente passa a ter mais amilose no nosso amido do que amilopectina. E o que isso influencia? O amido por si só, ele já poderia formar um filme, ele poderia se ligar certinho, formar um plástico, como vamos denominar assim de plástico, pelas pontes de hidrogênio entre a amilose e a amilopectina entre si. Só que essa amilopectina, por ela ser ramificada, ela faz com que o plástico não consiga formar um filme por conta dessas ramificações. Então ele fica quebradiço, ele tem distorções, ele não consegue formar um filme uniforme e isso atrapalha muito na hora de formar o filme ou o plástico, que é a película que a gente observa por fora, nada mais é do que um filme. Então, quando a gente aplica o limão, a gente passa a ter no amido a maior parte de amilose, que são cadeias lineares que elas, vamos pensar assim, elas favorecem a produção de um filme, a formação de um plástico. Outro composto que a gente adiciona também é a glicerina, que é justamente essa que a gente utilizou, que é encontrada em farmácia. E a fórmula da glicerina
é essa daqui, a fórmula química dela. E a glicerina, ela é um composto higroscópico. O que é um composto higroscópico? Um composto higroscópico é aquele que absorve água muito facilmente. Um exemplo disso também é a soda cáustica, que a gente utiliza, que é o hidróxido de sódio. Se você abrir o potinho, rapidamente você vai ver que começa a juntar água nesse potinho, porque ele pega toda a água do ambiente. E na glicerina não é diferente. E no que isso influencia no nosso plástico? Lembra no comecinho quando eu falei para vocês de polímeros semicristalinos, que são materiais semicristalinos? Um cristal, ele se forma quando toda a água evapora e o material encontra-se na fase sólida. Então, o amido por si só, quando a água evapora dele, ele começa a ter algumas regiões nas quais começam a se formar estruturas cristalinas. Então, ele tem partes dele que são cristalinos. E esse ordenamento, essa cristalinidade, favorece um enfraquecimento da estrutura. Ou seja, a parte cristalina do amido faz com que o plástico ficaria mais fraco. Quando a gente adiciona a glicerina por ser um material higroscópico, ela faz com que não falte água dentro do amido. Então ela leva a água para dentro do amido, evitando assim que o material se cristalize. Então um exemplo aqui, lembra do nosso muro, que era o nosso polímero? Então a gente tem vários meros e aqui a gente tem um polímero. Quando a gente adiciona a glicerina, é como se nós fizéssemos isso, colocássemos inúmeras moléculas de água no meio, as quais vão puxar a água do ambiente e vão impedir ou dificultar que o material se cristalize, dando um plástico assim mais uniforme, um plástico mais plastificado, porque se a gente procurar na literatura de manuais experimentais, a gente vai encontrar que a glicerina é um agente plastificante, que é um agente que dá a característica de plástico ao nosso plástico de batata. E por fim, a gente obtém o nosso plástico de batata a partir do amido, que daqui 3 dias a gente vai estar desenformando esse plástico e a gente vai estar obtendo o nosso resultado para a gente ver como se formou o nosso plástico. Só que outras pessoas também já fizeram esse experimento e elas obtiveram os seguintes resultados. Esse primeiro aqui é o plástico de batata do famoso Manual do Mundo, que quem não conhece, Iberê Tenório, fazendo o trabalho no Manual do Mundo. Então ele fez também um plástico de batata com o procedimento bem parecido com o nosso. Na aplicação de ácido, ele utiliza o vinagre que contém ácido acético, pode ser utilizado também sem problema algum. E esse trabalho aqui, a pessoa que reproduziu, que fez o plástico de batata, conformou ele em materiais utilizados no cotidiano, por exemplo, a bandinha de ovo ou um copo, não como a gente fez de preencher o copo todo, mas ela fez o molde do copo para utilizar esse plástico de batata como um copo mesmo. E a gente pode alterar as características do nosso plástico, mudando a quantidade de amido, mudando a quantidade de água. Agora que vocês já têm o conhecimento do que cada ingrediente, vamos chamar assim, que são os reagentes, influenciam no nosso material, a gente pode manipular isso, fazer experimentos a chegar a um plástico mais otimizado para a aplicação desejada por cada um de vocês. Então é isso, a gente se vê em 3 dias e vamos esperar lá para a gente ver como está nosso plástico, que eu tô ansioso, hein, galerinha? É isso. 3 dias depois... Passados os nossos 3 dias, então chegou a hora da gente desenformar o nosso plástico de batata. Eu os deixei, como disse para vocês, reservado e eu cobri com um plastiquinho para que não caia sujeira neles. E a gente vai desenformar o nosso plástico primeiramente aqui em cima do saquinho plástico. Então a gente vai virar, como as forminhas estão montadas com óleo, vai sair facinho o plástico. Eita! Aqui. E está aqui desenformado o nosso plástico de batata. Como eu falei para vocês, dependeria da forma que vocês iriam fazer o plástico. Como a gente fez no copinho, ele está com formato de copinho. Então aqui tem o nosso plástico de batata em formato de copinho. Esse plástico aqui a gente pode deixar ele no ambiente. Vocês vão ver que conforme ele for ficando no ambiente, batendo ar, a poeira, ele vai formar mais uma película praticamente parecida com a parte de cima nele todo, e ele vai ficar um pouquinho mais duro. E pessoal, esse era o nosso experimento, o nosso plástico de batata. É um experimento muito legal para se fazer numa feira de ciências, para fazer em casa, para os seus familiares verem. Então aproveitem esse vídeo, façam um bom proveito dele, compartilhe com os amigos, seus professores, seus familiares,
E muito obrigado pela atenção e até a próxima, galerinha. Tchau!